Olá, 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 professor Irineu Ruiz, mais uma vez com você aqui no nosso canal do YouTube, passando hoje por aqui para trazer uma questão muito massa para você, que é a questão relacionada à Lei 14.541 de 2023. Esta lei ela aborda as delegacias especializadas de atendimento à mulher, tá bom? E é uma grande alteração aí dentro do nosso ordenamento jurídico, criando a DEAM, que são as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, tá bom? Caso você deseje, esses slides eles estão disponíveis aqui no QR Code, tá bom? Basta você fotografar, vai acessar o Drive do professor, onde você consegue fazer aí o download desse material. Caso você queira também ou esteja assistindo pelo celular, basta você acessar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? E aproveita que você está aí também fotografando o QR Code, entra nas redes sociais do professor, em especial recomendo duas para você, tá bom? Uma é o meu Instagram, onde eu tenho os projetos de jurisprudência e conteúdos aí focados aos nossos alunos, e o segundo é o canal do Telegram, onde eu trago para você conteúdos exclusivos aí, só tem para os meus alunos que estão inscritos no Telegram. E como de costume, deixa já o like agora no começo do vídeo para você não esquecer, compartilhe esse conteúdo com alguém, se isso fizer sentido para ti, também se inscreva no canal caso você não é inscrito, e também ativa o sininho aí para receber as novidades, tá bom? Essa redação, esta norma aqui, a nova 14.541, ela foi editada no ano de 2023, tá bom? E o professor está gravando esse áudio aqui, esse vídeo, exatamente no próprio ano de 2023, então eu não tenho parâmetro de perguntas no dia que eu estou gravando sobre como isso vai aparecer nas nossas provas, tá bom? Então o professor está gravando, conforme for surgindo questões aí, eu vou trazendo essas questões para contextualizar e deixar isso mais claro para você nas nossas redes sociais, tá bom? Vamos lá. Esta lei ela é uma inovação, foi criada no próprio ano de 2023, que vai trazer o funcionamento e a criação ininterrupto. E aqui é uma das grandes questões da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Então vamos lá. Hoje, por força da própria Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, nós temos a estrutura das DDMs, Delegacia de Defesa à Mulher, tá bom? Então, quando você vai nas DDMs, você tem ali as DDMs que funcionam na região da capital, ali na região do DECAP, não é isso? Em vários pontos ali. Na região da capital, algumas DDMs, elas têm por costume funcionar 24 horas, mas isso não é a realidade de todos ou todas as DDMs do estado. O professor está gravando esse vídeo aqui da cidade de Mogi das Cruzes, onde eu resido atualmente hoje, que é a última cidade da região metropolitana aqui na parte leste do estado, onde nós temos aqui a nossa DDM, ela funciona de segunda a sexta, das 9 às 19. Não funciona sábado, não funciona domingo, não funciona feriado também. Então perceba, a DDM, ela acaba, da estrutura da forma como ela existe hoje, ela acaba não dando vazão e não atendendo aí todos os casos de violência doméstica e familiar, do qual a mulher é vítima, como se a violência doméstica só acontecesse de segunda a sexta, das 9 às 19. Acabou o expediente, não pode ter violência doméstica porque a DDM está fechada. É um absurdo isso. E foi algo aí que eu sempre falei nas minhas aulas presenciais, nas redes sociais eu acabei não falando, porque muitas vezes eu não comentava muitas questões da Maria da Penha nas redes sociais, mas no presencial os alunos sempre ouviam falando isso. É um absurdo, a DM tem que funcionar 24 horas por dia, assim como um plantão. Então aqui na nossa cidade, aqui em Mogi, que acontece? Como não tem a DDM funcionando, os casos de violência doméstica e familiar vão ser levados para a delegacia de plantão, e o plantão, muitas vezes, aí, os nossos agentes públicos, com todo respeito aí aos policiais civis, por óbvio, muitas vezes eles não estão tão dispostos assim a cuidar da violência doméstica e familiar, porque às vezes ele está com flagrante de homicídio, de tráfico, e a DDM ali, assuntos de violência doméstica, acabava ali travando o expediente deles. Então já presenciei isso várias vezes em delegacias aí, e os policiais acabavam aí dando um jeito de dispensar a pessoa, falar para voltar na segunda-feira, em outro plantão, justamente aí por conta dessa questão, porque não tem uma delegacia funcionando 24 horas por dia. Então o objetivo aqui desta lei ia ser o principal, assim, do ponto mais alto, é criar-se uma delegacia do qual nós vamos ter o funcionamento ininterrupto. Ininterrupto é de segunda a segunda, das 7 de manhã até a noite, 24 horas por dia, 365 dias por ano, tá bom? Então ela vai funcionar todos os dias, lembrando aí que tem os anos bissextos ainda. Então é exatamente nesse contexto aí que vem a DDM.
Essas disposições, esta lei dispõe sobre a criação e o funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas de atendimento à mulher, é a DEAM, tá bom? Então, vamos lá. Uma das perguntas que os alunos estão me falando, assim, professor, ela vai substituir a DDM? Pela estrutura que nós estamos vendo aqui, não vai substituir. A Polícia Civil, ela vai ter duas pretensões, ou ela vai manter as DDMs e também as delegacias especializadas, ou ao longo dos anos ela vai substituindo naqueles lugares onde é possível, então ela vai substituindo, desmontando a estrutura da DDM e criando a estrutura da DEAM, tá bom? Então nós vamos ter aí esta transição. Não sabemos ao certo como vai ficar, uma vez que a lei é muito recente, para nós também nível de prova passa a ser indiferente, a não ser que o seu concurso aí exija o decreto regulamentador do governador ou os atos administrativos provenientes da segurança pública ou da Delegacia Geral de Polícia Civil, DGP, dizendo como isso vai ser implantado, tá bom? Mas elas vão funcionar ininterruptamente. Então, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Então, a qualquer momento que eu chegar, vai ter a DDM, tá bom? A DEAM. Então, elas vão funcionar, por óbvio, em esquema de plantão. Superada essa questão, um dos pontos aqui que passa a ser bastante interessante para nós é o artigo 2º, tá bom? E vamos ler primeiro e depois eu venho fracionando. Além das funções de atendimento policial especializado para as mulheres e de polícia judiciária, o poder público prestará, por meio das delegacias especializadas de atendimento à mulher, a DEAM, e mediante convênio com a Defensoria Pública, os órgãos do Sistema de Assistência Social e juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher ou varas criminais competentes, assistência psicológica e jurídica à mulher vítima de violência, tá bom? Então vamos começar aqui por partes. Nós temos aqui no primeiro momento a função própria da polícia, que é o atendimento policial, especializado, por óbvio, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando nós falamos do atendimento especializado, a nossa lei da DEAM, ela não aprofunda o assunto, ela não fala o que é o atendimento especializado, ela é muito superficial nesse sentido. Por isso, eu peço para você ler do artigo 10 e seguintes da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, sobre os dispositivos da Maria da Penha sobre o atendimento especializado. Então, a nossa lei aqui, ela não aprofunda esse assunto. Então, já deixa a dica aí, marca isso aqui, você vai pegar lá a Lei Maria da Penha, artigo 10 e seguinte, você vai ver como é o atendimento feito pela polícia, pelas autoridades policiais em caso de violência doméstica e familiar, tá bom? Porque a nossa lei é omissa, que ela só fala que tem que ter atendimento especializado. Agora vamos lá. Segundo ponto aqui que é importante ressaltar é que a nossa delegacia especializada em atendimento à mulher, ela também vai exercer o papel de Polícia Judiciária. E você que está prestando um concurso para segurança pública sabe que a Polícia Judiciária ela vai cumprir as determinações dos magistrados. Então, o braço da segurança pública que vai cumprir as determinações dos nossos juízes, tá bom? No caso da Polícia Civil, ela é a Polícia Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Polícia Federal é a Polícia Judiciária de toda a estrutura do Poder Judiciário da União, envolvendo aí tanto os TRFs quanto o STJ e também a estrutura lá do STF quando houver determinação. Então, essas duas funções é básica. A polícia já exerce atendimento especializado em violência doméstica e familiar e a polícia também exerce função relacionada aí à polícia judiciária, então, sem grandes complicações. Então, se tiver, por exemplo, o mandado de prisão do nosso agressor, quem vai cumprir é a polícia judiciária, no caso, os policiais civis que trabalham na DEAM. Se nós tivermos aí o mandado de retirada do agressor do lar conjugal para deixar com a mulher por exemplo, ou não com os seus filhos naquele local, quem vai cumprir é a polícia judiciária, tá bom? Então essa função a polícia já cumpria. A novidade para nós aqui é exatamente aqui, ó, mediante o convênio, tá bom? Do convênio para frente, passa a ter aí uma estruturação um tanto diferente. Vamos lá, convênio com a Defensoria Pública, tá bom? A Defensoria Pública, quando nós falamos da Defensoria Pública, o artigo 134 da Constituição Federal, ele traz aí para nós a estrutura da Defensoria, né? Responsável pela assistência gratuita daquelas pessoas que são necessitados. Então a Defensoria aqui, ela passa a ser o braço que vai entregar aí assessoria jurídica, assistência jurídica a essa mulher vítima de violência doméstica e familiar, é um convênio, tá bom?
pela estrutura e pela proposta que a nossa legislação foi criada, nós vamos ter um espaço, um local, onde eu vou ter uma estrutura da Polícia Civil, onde eu vou ter uma estrutura da Defensoria Pública, todos funcionando ininterruptamente ou em esquema de plantão, a depender do caso, para dar assistência a essa mulher, tá bom? Vamos lá, nós vamos ter também, segundo momento, o Sistema Único da Assistência Social, então nós estamos falando aqui dos assistentes sociais regulados lá pela LOAS, a Lei Orgânica do Serviço Social, que trata aí relacionada aos problemas do qual essa mulher pode ser vítima. E a nosso Sistema Único de Assistência Social, ela vai ter aí as parcerias com o Sistema Único de Saúde, vai ter as parcerias aí relacionadas às nossas estruturas diversas, do qual essa mulher pode ser encaminhada aí para os atendimentos de saúde pública relacionada a agressões ou outros traumas ou problemas que ela possa ter adquirido em decorrência dessa violência doméstica e familiar, tá bom? E nós vamos ter também aqui o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então é importante ressaltar que o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele não existe em todas as comarcas, tá bom? Algumas comarcas possuem, outras não. Aqui mesmo em Mogi, na cidade onde o professor reside, a nossa juizado especial, o nosso juizado de violência doméstica e familiar, ele foi criado faz menos de 3 anos, tá bom? Se a memória não me falha. Então perceba, Mogi é uma cidade antiga e ela foi criada há um pouquinho mais ou menos 3 anos. Então você tem municípios e tem comarcas que você vai que não existe os juizados de violência doméstica e familiar. Se não tiver o juizado, não tem problema. A competência para tratar das questões de violência doméstica e familiar, ela vai ser das varas criminais, tá bom? Então a vara criminal, ela vai exercer e vai acumular as competências de violência doméstica e familiar, tá bom? Então nós vamos ter Defensoria, Sistema Único de Assistência Social e também aqui as varas de violência doméstica e familiar ou as varas criminais, tá bom? Agora, pessoalmente, eu senti falta de um órgão, tá bom? Pessoalmente aqui, eu senti falta do órgão do Ministério Público, tá bom? O MP, no nosso caso aqui, MP São Paulo, ou MP de qualquer estado, tá bom? Pouco importa. O Ministério Público, ele não foi prestigiado na nossa norma. Então, perceba, dentro da vara das questões de violência doméstica e familiar, o MP ele tem um papel muito importante, ora funcionando como titular da ação penal, ora funcionando como custos legis, lá o fiscal da lei, e o MP não foi prestigiado aqui pelo nosso legislador. Então, isso pode ser explorado na sua prova, uma vez que não consta no rol do convênio MP. Só para não lhe gerar dúvidas, eu vou mostrar para você de novo. Defensoria Pública, Sistema Único de Assistência Social e Juizado de Violência Doméstica e Familiar ou a vara criminal competente. Nós não temos a figura do MP. E percebe-se que o Ministério Público ele tem um órgão atuante nas questões de violência doméstica e familiar, mas por algum motivo aí o nosso legislador não prestigiou o MP. Isso pode ser explorado dentro das nossas provas. Tá bom? Vamos lá, avançando aqui, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, DEAM, têm como finalidade, finalidade sempre é bola cheia dentro de prova, tá bom? Sempre tem como finalidade. Por quê? As bancas aqui, elas têm por objetivo fazer com que você memorize o texto da lei nesses casos onde não se tem discussão jurisprudencial ainda. Então, finalidade é a pretensão, o que se pretende atingir com esta norma. Vamos lá, a finalidade de atendimento de todas as mulheres que tenham sofrido violência doméstica e familiar, depois crimes contra a dignidade sexual e feminicídio, e funcionarão ininterruptamente, inclusive em feriados e finais de semana, tá bom? Então vamos lá, princípio Jack, vamos por partes aqui, atendimento de todas as mulheres que tenham sido vítima de violência doméstica e familiar. Vamos lá. De uma forma muito sutil, o professor não vai aprofundar isso aqui, porque nós não vamos ter tempo de trazer toda a estrutura e também não é minha pretensão, uma vez que é focado em concurso público, tá bom? Então, quando o nosso legislador ele fala todas as mulheres, você tem que lembrar da posição dos tribunais superiores sobre quem são todas as mulheres, tá bom? Primeiro, nós vamos ter as mulheres biológicas, que são as mulheres que, sobre o ponto de vista da biologia, da medicina, da saúde pública, elas nascem mulheres, possuem ali o útero, tá bom? O sistema reprodutor feminino, dando a possibilidade de ter vida a outro ser humano, mas também hoje, por força da jurisprudência, nós protegemos a mulher social, tá bom? O professor não vai aprofundar, eu sei que o discurso é muito mais profundo do que isso, mas não é a nossa pretensão, uma vez que eu estou focado com você em prova, tá bom? Então vamos lá. Quem é a mulher social? É o homem que é o trans, o homem que é transexual, e ele se age, se comporta, se identifica como mulher, tá bom? Então, a mulher trans, tá bom? Então, a mulher
mulher trans e a mulher biológica, elas são vítimas da violência doméstica e familiar, logo elas serão protegidas pela nossa delegacia especializada em atendimento à mulher. Agora vamos lá. Hoje, com a posição dos nossos tribunais, não é necessário mais a cirurgia de mudança de sexo, não é mais necessário procedimentos para fazer alteração de nome, em que pese o CNJ e toda a estrutura do nosso ordenamento jurídico ter criado uma facilidade muito grande para que a mulher trans modifique o seu nome, nós não temos aí a obrigatoriedade dessa mudança, porque hoje a mulher trans é autodeclaratório, tá bom? Da mesma forma como aí a questão da afrodescendência, tá bom? Então é autodeclaratório. Você se autodeclara trans, se comporta, age como tal, você passa a ter aí esta proteção. Lembrando, e aqui eu vou trazer para você, que a decisão do judiciário ela é muito recente sobre o assunto. Tanto que, se você for procurar na estrutura do STJ, o STJ decidiu isso em setembro de 2023, tá bom? Então é muito recente aí, onde o STJ entendeu que é aplicado, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher trans, a proteção da Lei Maria da Penha. Isso aqui é muito recente, eu sei que tem muita discussão ainda para ter aí sobre esse assunto, mas nós vamos trazer só aquilo que é importante em prova, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, todas as mulheres. Mulher biológica, mulher trans, tá bom? Vamos avançando aqui. Depois, nós vamos proteger aí as mulheres que são vítimas de crime contra a dignidade sexual, e aqui nós estamos falando do estupro de vulnerável e outros crimes dos quais elas podem ser vítima, e também do feminicídio, tá bom? Tanto feminicídio consumado quanto feminicídio tentado, do qual essa mulher pode também ser vítima. Então, essas são as finalidades: atendimento a todas as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, crimes de dignidade sexual e o feminicídio. São os três principais, não são os únicos, mas são as três finalidades expressas dentro do texto da nossa norma, tá bom? Agora, o que mais que nós precisamos lembrar aqui? A nossa lei ela foi categoricamente aqui persistente em falar que o funcionamento da nossa delegacia especializada de atendimento à mulher é ininterrupto. Então, se é ininterrupto, ela vai funcionar 7 dias por semana, 30 dias por mês, lembrando que tem meses que tem mais ou menos dias, tá bom? Mas o calendário é gregoriano, e nós vamos seguir também aqui a possibilidade de 365 dias por ano, ressaltando aí também o ano bissexto. Então, essa delegacia de funcionamento ininterrupto funciona de sábado, domingo, feriados, dias que são emenda de feriado, ponto facultativo, ela vai funcionar todos os dias. Então, o nosso legislador aqui só reforçou, inclusive feriados e finais de semana. Na minha opinião, é um excesso de preciosismo. Não precisava, porque se é funcionamento ininterrupto, não se interrompe nem ao final de semana, mas, às vezes aí, em algumas circunstâncias, é melhor você deixar muito claro a sua pretensão para não ter problemas aí em nível de interpretação, tá bom? Vamos lá, artigo 3º, parágrafo 1º, o atendimento às mulheres nas delegacias será realizado em sala reservada e preferencialmente por policiais do sexo feminino. Então vamos lá, nós temos aqui uma questão bastante importante relacionada à sala reservada. Quando nós olhamos aqui a estrutura da criada e trazida por nós para a ADAM, você percebe que a grande essência dessa norma, e seguindo lá já os ditames da Lei Maria da Penha, é o acolhimento. O acolhimento dessa mulher vítima de violência doméstica e familiar. Quando você vai estudar a criminologia, um dos pontos ali que são mais preocupantes para quem atua em âmbitos de violências contra a mulher, contra o idoso, contra a criança e adolescente, é aquela questão relacionada à revitimização. Então a pessoa já foi vítima do delito e toda vez que ela precisa falar, ela precisa argumentar, ela precisa contar, aquilo ela vai trazer um sofrimento, tá bom? E eu já ouvi relatos aí de pessoas vítimas de violência doméstica e familiar, inclusive de essas pessoas que eram clientes nossos do escritório ou do qual passavam no escritório da faculdade quando eu lá lecionava, e eu ouvia a pessoa falando assim: olha, Irineu, a violência que eu sofri do agressor doeu, machucou, me trouxe uma dor, mas lembrar da violência me machuca tanto quanto até mais, porque toda vez que eu lembro, imagina que você até tem uma casquinha ali no machucado e você vai ficar arrancando aquilo toda hora. Então, essa sala reservada é justamente para acolher aquela mulher, porque nós sabemos que tem pessoas ali que não se sentem à vontade de falar do que lhe aflige, do que lhe acontece na frente de outras pessoas. Então aqui a sala reservada é justamente para facilitar o acolhimento dessa mulher vítima de violência, tá bom? Agora, pegadinha de prova, ó, dá uma olhadinha. Preferencialmente policiais do sexo feminino.
Preferência significa dizer, se eu tenho homens e mulheres, eu prefiro as mulheres do que os homens. Mas se eu não tiver as mulheres, eu posso atender por os homens. Ou se aquela mulher, que é policial feminino, do sexo feminino, estiver ocupada, nada impede que seja atendido por um policial do sexo masculino. Então toma cuidado, que preferência não é exclusivo, tá bom? Então a grande questão aqui que a banca pode pegar você é falar que o atendimento tem que ser exclusivo por policiais do sexo feminino. Não é exclusivo. Tanto é que com todo respeito, é melhor você ser atendido por um policial homem do que você não ser atendido por ninguém, tá bom? Nem sempre ali o homem vai ter a mesma capacidade de conseguir lidar com essa violência doméstica e familiar, mas a própria estrutura da nossa delegacia, ela traz para nós aí o treinamento dos nossos policiais para conseguir ter aí a empatia, conseguir lograr atendimento aí de uma forma adequada dentro da nossa estrutura, tá bom? Então é melhor ter o atendimento por um do que por nenhum. Então lembre-se, o atendimento é preferencial e não exclusivo. Vamos lá, avançando, artigo 3º, parágrafo 2º, os policiais encarregados de atendimento no que se refere ao parágrafo 1º desse artigo deverão receber treinamento adequado para permitir o acolhimento da vítima de maneira eficaz e eficiente. Perceba quais policiais vão receber esse treinamento. Todos que trabalharem na delegacia especializada de atendimento à mulher. Então perceba que o objetivo de você dar treinamento, e você que vai prestar concurso de segurança pública, sabe que um dos primeiros lugares onde você vai conhecer da segurança pública quando for aprovado no concurso são as academias, né? No caso da Polícia Civil, a Cadepol, no caso da Polícia Federal, a ANP. Então você vai ter aí diversas academias, dependendo de onde você estiver, onde eu vou permitir o acolhimento da vítima. Não esqueça, a essência de toda a nossa lei é essa, é o acolhimento da vítima para que ela se sinta protegida. E eu falei, inclusive, isso ontem, numa das aulas que o professor estava dando no curso presencial, eu falei assim, olha, se a vítima não se sentir acolhida, não se sentir protegida dentro de uma delegacia, que é o primeiro órgão de persecução penal, onde é que ela vai se sentir? Então a vítima, quando ela chega à delegacia, para ela já é sofrido estar até lá. Não pode, os órgãos de repressão penal, o primeiro deles aqui é a polícia, principalmente a Polícia Civil, negar o atendimento ou não tratar essa mulher de forma digna, tá bom? Porque acaba trazendo aí um trauma muito maior e vai acabar gerando aí aquela questão que nós chamamos da cifra negra, tá bom? Se você não sabe o que é cifra negra, dá uma olhadinha aí que também é objeto de muitos concursos aí que aparece a criminologia para você, tá bom? Então, quando você traz esse acolhimento, você não quer fomentar a existência de cifra negra dentro do nosso ordenamento. Então, vamos lá. Esse atendimento que vai ser dado, ele vai ser feito e colhido de maneira eficaz e humanitária. Essa é a nossa pretensão, tá bom? Vamos lá, avançando aqui no nosso parágrafo 3º, parágrafo 3º do artigo 3º, as delegacias especializadas disponibilizarão, número de telefone e outros mensageiros eletrônicos destinados ao acionamento imediato da polícia em caso de violência contra a mulher. Então nós temos aqui dois blocos. Primeiro, número de telefone, e eu vou acrescentar aqui, o professor advoga aí há mais de 13 anos na área penal, e deve colocar assim, ó, número de telefone que atenda, que atenda, porque infelizmente em muitas delegacias não atende o telefone, ou os números são desatualizados, não informam a população, então aí tem que ter o telefone e atender, senão não adianta nada. A mulher liga, sou vítima de violência doméstica e ninguém atende, não vai atender a pretensão. E nós vamos ter aqui um mensageiro eletrônico. Esse mensageiro eletrônico pode ser e-mail, pode ser, por exemplo, o WhatsApp, você pode desenvolver aí outros sistemas no qual a mulher consiga mandar mensagem. Pelo espírito da norma, eu instalaria aí a questão do WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp você consegue dar, e olha a pretensão da norma aqui, ó. Olha aqui a pretensão da norma. Você consegue acionar imediatamente a polícia. No WhatsApp, por exemplo, ou Viber, se você preferir, Telegram, tanto faz, o que você estiver usando aí, mas que seja o mais acessível possível, você consegue assinar imediato. O e-mail, até você escrever e enviar, demora muito mais, tá bom? Mas em tese aqui é um mensageiro eletrônico com objetivo de acionamento imediato, justamente para quê? Para evitar aí outros casos de violência doméstica e familiar futura, tá bom? Vamos lá, avançando aqui também no nosso estudo, artigo 4º da nossa lei. Nos municípios onde não houver delegacias especializadas de atendimento à mulher, a delegacia existente deverá priorizar o atendimento das mulheres vítima de violência doméstica e familiar feminina especializada. Peraí, me perdoe, professor, vou ler de novo que eu perdi a leitura. Nos municípios onde não houver delegacia especializada de atendimento à mulher,
a delegacia existente deverá priorizar o atendimento da mulher vítima de violência doméstica por agentes femininas especializadas. Então, vamos lá, nós temos aqui uma circunstância, um município onde não existe as delegacias especializadas. Então, é possível que você tenha um município onde não tem as delegacias especializadas, você só tem uma delegacia. Aqui próximo da nossa região, só para ficar claro isso, nós temos uma cidade chamada Biritiba-Mirim. Mogi das Cruzes, onde o professor está, Biritiba-Mirim é a cidade da frente. Biritiba-Mirim é uma cidade que não chega aí a ter 20 mil habitantes e ela não tem delegacia de defesa da mulher, ela só tem, então só possui ali também uma única delegacia de polícia, que é uma delegacia que faz todo o atendimento da população. Então essa da cidade, ela não tem delegacia especializada em atendimento da mulher. Não tem problema, eu não posso negar o atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó, a delegacia existente, que são as delegacias plantões, as delegacias normais, que fazem todo o fluxo, deverá priorizar. Então você vai grifar aqui, ó, priorizar o atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar por agentes femininos. Então eu tenho uma prioridade de atendimento da vítima por policiais femininos, tá bom? Por óbvio, femininos especializados, tá bom? Mas entenda você que o atendimento da vítima de violência doméstica e familiar não é exclusivo da policial feminino, da agente policial feminino, mas também por ela. E é importante que a administração, no exercício da sua função, dê treinamento para as agentes femininas especializados e também para os policiais masculinos. Porque se porventura não tiver um policial feminino no plantão ou na delegacia, os policiais masculinos, eles possuem, têm que ter a condição de treinamento adequado para saber agir de forma adequada com os dizeres da nossa norma, tá bom? Vamos lá, próximo artigo aqui, artigo 5º. Os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, o FNSP, destinados aos estados, poderão ser utilizados para a criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher, em conformidade com as normas técnicas de padronização estabelecidas pelo Poder Executivo. Então vamos lá, cada um dos órgãos do Poder Executivo, lembrando aqui que essa função é exatamente governo dos estados, tá bom? Então, cada um dos estados ele vai se comportar de uma forma distinta em relação a esse conteúdo. Então, nós não sabemos como São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas, Bahia, Amazonas, Goiás, como cada um deles, aí Rio Grande do Sul, como cada um deles vai se situar. Lembrando que isso aqui é geral para todos os estados, mas é importante você ter em mente aí que o Poder Executivo ele vai padronizar isso por meio de normas técnicas, tá bom? E isso aqui é bem interessante porque quando você padroniza, você faz com que as construções, as estruturas sejam idênticas. Por quê? Quando você coloca a defensoria, é Estado, é estrutura do Estado, é estrutura do Estado. Você coloca o judiciário, é estrutura do Estado. Então você tem uma proximidade e você tem parcerias e convênios que são firmados não para uma delegacia especializada, mas para várias outras. Então a padronização por meio de normas técnicas é sempre muito útil, porque você economiza recurso público, porque você vai fazer todas iguais, tá bom? Como acontece aqui em alguns prédios do TJ São Paulo. Você vai perceber que a estrutura de um prédio do TJ São Paulo em uma comarca, ela é muito próxima ou quase idêntica à de outras comarcas que foram construídas nos mesmos períodos, tá bom? Justamente para quê? Para que você consiga ter essa padronização. Quando você padroniza, você reduz custos para a administração, tá bom? E nós temos aí a necessidade de criação dessas delegacias especializadas, tá bom? Professor, quando vai ser criada? E é interessante que a norma não nos trouxe os prazos efetivos da criação, mas ela falou, olha, o dinheiro que possui, o dinheiro que nós temos dentro do Fundo Nacional de Segurança Pública, ele pode ser utilizado aí para a criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Então nós temos aí esta possibilidade de utilização desse recurso público. Beleza? Tranquilo? Interessante essa questão aqui da norma, da criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher. O professor trouxe para você por hora só a estrutura do texto legal, com um pouco de algumas questões aí da Maria da Penha e da jurisprudência, uma vez que a lei é muito recente, não sabemos aí qual vai ser o comportamento dos nossos tribunais acerca disso, tá bom? Vamos lá. Se você quiser trazer uma crítica, uma sugestão, um elogio, uma dúvida ao professor, fique à vontade aí para fotografar esse QR Code e enviar
para o professor aquilo que nós chamamos de EPP, Evolução Pessoal Permanente. Então, se você quiser mandar aí uma mensagem, um conteúdo para mim, professor, quero que você grave tal norma aí, se tiver dentro dos meus conhecimentos aí, eu vou colocando na lista de gravações para você e você ajuda o professor aí dando sua opinião sobre os nossos conteúdos, tá bom? Além disso, seus dados aqui são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Vamos lá. Caso você queira seguir o professor nas redes sociais, o QR Code está aqui, tá bom? Em especial, aí destaco para você 2 canais, o canal do Telegram, onde eu produzo conteúdo exclusivo para os nossos alunos, e também aqui o meu canal do Instagram, tá bom? Onde eu tenho aí projeto de jurisprudência, onde todo dia eu trago alguns julgados importantes para você dos nossos tribunais, beleza? Não esqueça, se você curtiu nosso conteúdo aqui nesse vídeo, deixa o like, compartilhe esse conteúdo com alguém se está prestando um concurso da área de segurança pública, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também aí ativa o sininho para você receber todas as novidades. Agradeço aí a sua participação, a sua audiência nesse conteúdo. Encontro você num próximo dia, no próximo material gravado. Forte abraço, tchau, tchau!